Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, Salvador, Bahia, localizada aqui no bairro de Campinas de Brotas. Você que nos acompanha pelo YouTube, você pode depois também estar, aí mesmo tem um link, acho que sim, né? Tem um link para o nosso site moreshetieshua.org.br e lá você pode conhecer melhor a congregação. E aqueles que são daqui de Salvador, quando quiserem nos visitar, estarão tendo aí os meios para chegar até nós. Estamos estudando hoje a Parashá Pinhas, que é traduzida como Finéias. Estão aí os textos que acompanham a porção. Eu escolhi hoje um texto diferente do que é lido lá na sinagoga Har Zion, porque eu achei que tinha mais a ver com a história. E você pode, como eu já disse aqui várias vezes, baixar uma planilha completa de todas as parashot do ano lá no nosso site, que é um link cedido gentilmente aí pelo Ensinando de Sião, Ministério Ensinando de Sião. E você pode baixar para acompanhar semanalmente as porções a serem estudadas. Vamos então fazer uma reflexão sobre essa porção. Vamos pedir a direção de Adonai. Adonai, em nome de Yeshua, nos abençoe, nos guie, para que possamos, nesses textos estudados, buscar um pouco mais o conhecimento da Tua vontade. O objetivo de estudar as Escrituras é te conhecer os Teus caminhos, qual a Tua vontade para nós. Nós acreditamos que as Escrituras são uma espécie de manual do ser humano, e que ao ler encontramos aquilo que é melhor para nós. O melhor caminho a andar. E também te pedimos que nos ajude a aplicar no nosso dia a dia a Tua palavra, os Teus mandamentos, porque as Escrituras elas não foram feitas para apenas ser estudadas, elas foram feitas para serem vividas. Então ajuda-nos nessa caminhada de viver, de aplicar no nosso dia a dia os Teus princípios, os Teus mandamentos, porque senão ela só provocaria conhecimento, e o conhecimento pode levar ao orgulho e ter um efeito inverso ao esperado. Ajuda-nos a aprender para aplicar no nosso dia a dia, é o nosso pedido, em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, essa Parashá Pinhas, ela, fazendo um breve resumo, ela aborda o fato ali dos israelitas serem seduzidos pelas moabitas e midianitas. Eram povos que, parentes, né? Eram povos parentes e que naquele momento estavam vivendo uma aproximação ainda maior pelo fato de Balac, que era, como o Lorisvaldo abordou a semana passada, era um midianita. E Balac foi chamado para ser rei dos moabitas naquele momento, e aí criou um elo ainda maior entre os moabitas e os midianitas. E pelo relato bíblico, tem-se a ideia de que as moabitas e midianitas eram semelhantes às brasileiras, eram mulheres bonitas, né? O Brasil, acho que poucos lugares do mundo tem tantas mulheres bonitas quanto no Brasil, né? As moabitas, eu acho que era mais ou menos por aí, eram mulheres que seduziam os homens com a sua beleza. E aí Balaão, a Torá mais na frente vai dizer que foi por conselho de Balaão, Balaque orientou o seu povo, as suas mulheres, a seduzir os homens israelitas para se namorarem com elas ali, com as mulheres bonitas, e através disso prestarem culto aos seus deuses. Aí trouxe a ira de Adonai sobre Israel. E aí o que é que aconteceu? Pinhas, Finéias, toma a atitude drástica que essa Parashá aborda. O segundo ponto que essa Parashá aborda em seguida dessa tragédia, foi o censo realizado com a nova geração de israelitas. Adonai havia prometido que todo o povo de Israel que saiu com mais de 20 anos do Egito, eles morreriam e não entrariam em Canaã.
E, de fato, isso aconteceu. Esse censo já é para contar, após essa, vamos dizer, essa limpeza, né? Todos aqueles que transgrediram durante os 40 anos já haviam morrido, só restava ali os que saíram com menos de 20 do Egito, e restava também Caleb e Yehoshua, né? Josué. O resto morreram todos. E aqui ainda Moisés estava vivo ainda, mas morreria também logo em seguida e não entraria também. Depois fala das leis sobre a divisão da terra de Canaã e o direito de herança, né, que tem aquela história bonita das filhas de Selofeate, que não tinham irmãos, eram só mulheres. O anúncio da morte de Moisés, né, e sua sucessão por Yehoshua, é abordado também nessa paraxá. E no final ela fala sobre a ordenação do contínuo sacrifício, aquele sacrifício que era feito diariamente, pela manhã e pela tarde. Enquanto o templo estivesse de pé, aquele sacrifício teria que ser feito. E das festas, né? O sacrifício contínuo, né? Da tarde e manhã, manhã e tarde, e das festas, que aborda também nessa paraxá todas as festas e seus sacrifícios, que eram feitos, né, em cada festa. E o pano de fundo, não tem como você entender essa paraxá sem ler o final da anterior, a paraxá Balaque. O texto de Números 25, do versículo 1 ao 15, vai abordar esse detalhe, que foi as mulheres midianitas e moabitas orientadas por Balaque, e que, por sua vez, foi orientado por Bilã, né, por Balaão, que seduziram os israelitas aos seus sacrifícios. Então, é através desse finalzinho da paraxá anterior que você vai entender a paraxá atual, a paraxá Balaque. E ao lermos isso aqui, gente, eu não vou ler para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Ao lermos esse texto, fica claro, né, razoavelmente claro no texto, que a ordem de Moisés aos juízes não estava sendo acatada. Se a gente observar aqui, Moisés chega e fala para os cabeças dos israelitas, na leitura aqui do início, né, da paraxá de hoje, já Moisés chega, ou melhor, na leitura desse texto, finalzinho da anterior, Moisés chega e fala para os cabeças dos israelitas: olhe, matem todos os homens que se contaminaram lá, que prestaram culto aos deuses dos moabitas e midianitas. Por quê? Estava havendo uma praga. No primeiro momento, alguém pode pensar: olha, que coisa complicada, matar o povo ao invés de chamar o arrependimento e tal. Só que é necessário observar o texto. O texto deixa claro, a sequência do texto, que estava havendo uma praga. Veio uma praga sobre o povo de Israel, e essa praga como um todo, morreram mais de, acho que, se eu não me engano, acho que foram 24 mil. 23 ou foi 24 mil pessoas de uma praga que estava ocorrendo em decorrência da corrupção que o povo se submeteu. Alguma coisa teria que acontecer. Aí, o que é que Adonai mandou Moisés fazer? Matar os culpados por aquela praga. Ou seja, matam alguns para salvar a maioria, né? É um negócio duro de se fazer, mas Adonai mandou fazer. Era o melhor se fazer naquele momento, porque ele mandou fazer, então era o melhor. E quando nós vemos esse texto de número 25, de 1 ao 15, fica claro que a ordem de Moisés aos juízes não estava sendo cumprida. O que Moisés determinou ali aos cabeças, né, aos juízes de Israel, não estava sendo cumprida. E a praga continuava. E aí o que é que aconteceu? Uma medida extremamente dura foi necessária que alguém tomasse. Alguém corajoso e zeloso
fizesse alguma coisa, e foi aí que entra Pinhas, ou Finéias. Os juízes não estavam cumprindo as orientações, as ordens de Moisés, os cabeças das tribos, que eram quem deveria cumprir, né, as ordens, não estavam cumprindo. Aí veio alguém corajoso e, por si só, foi lá e decidiu. Acho que 2 anos atrás, não sei se vocês lembram, mas eu ministrei essa paraxá aqui, eu dei um título chamado Decidindo na Indecisão. Estava aqui havendo uma indecisão, não se sabia o que fazer. Quer ver? Tomar uma decisão quando você sabe o que deve fazer é uma coisa. Imagine você tem um posto, você é um comandante, você é uma autoridade em algum lugar, ou você é um subordinado que recebeu uma ordem para fazer algo, você sabe o que fazer, né? Então, é muito fácil. Você recebeu a ordem, você é subordinado, vai executar o que tem que ser executado. Outra coisa muito diferente é tomar uma decisão quando você não recebeu orientação ou ordem para isso. E, para piorar, você não sabe o que fazer, nem as autoridades sabem muito bem o que fazer. Não havia clareza de como proceder naquele caso específico. Na cabeça aqui do povo, na cabeça de Finéias, não se sabia muito o que fazer. Moisés já tinha recebido a orientação de Adonai e passado a orientação para os juízes. Os juízes não estavam, os cabeças, né, os pais, não estavam cumprindo. E agora? Fazer o quê? Imaginem o comandante vem, o governador passa uma ordem para o comandante da polícia militar, por exemplo, o comandante passa a ordem para os seus subcomandantes, e os comandantes recusam a cumprir essa ordem. Literalmente se recusam. Aí o que vai passar na cabeça do governador e do comandante geral? Já passamos a ordem e eles estão se recusando a cumprir. O que nós vamos fazer? A gente não tem poder para chegar lá e obrigar, porque, embora seja autoridade, mas a força é que define a coisa no final, não é assim? Imagine um governador e um comandante passam uma ordem e os seus subordinados não cumprem. Você acha que o governador ou o presidente, seja lá qual for a autoridade máxima, vai ter poder de chegar lá e enfrentar milhares de soldados e dizer, vocês vão ter que cumprir agora, senão a gente vai matar vocês? Não tem como. Ou seja, a autoridade é uma coisa que você não impõe, você adquire. A autoridade é algo que não pode ser imposta. A verdadeira autoridade, ela é adquirida. Quando você adquire autoridade, aí você é respeitado. Sem força, as pessoas vão lhe obedecer, porque ela vê em você a autoridade. A autoridade imposta, ela é imposta por onde? Pela força. Eu mesmo confesso que muitas vezes já fiquei pensando comigo mesmo, por que os negros na época da escravidão, dos senhores de engenho, por que eles não se uniam, se rebelavam e se livrava daquela coisa terrível? Então era que eu fico me perguntando, será que não dava para eles se organizarem ocultamente, tomarem força e enfrentarem seus senhores e se libertarem daquela coisa perversa? Porque pela força, a maioria, quando está unida, ela vence pela força. As coisas se definem na força, né? A guerra, vamos dizer assim. E quando a autoridade é imposta, aí o que vai prevalecer no final? A força. Você vai lutar contra a autoridade que está sendo imposta sem ter sido conquistada. É diferente da autoridade que você adquiriu, que você conquistou. Moisés tinha uma autoridade adquirida e o povo obedecia a Moisés. Desobedecia quando estavam em pecado, porque o pecado cega as pessoas não viam mais a autoridade de Moisés e aí se recusavam a autorizar, a aceitar. Depois veio Yehoshua, que adquiriu também a autoridade, não foi a autoridade imposta, e aí o povo respeitava. Só era desobedecido quando o povo estava em pecado, quando o povo estava cego, né? Então, voltando ao ponto, não havia clareza
de como se proceder. Porque quem devia agir não estava agindo. Por que eu digo que não havia clareza? Naquele caso específico, aquela mulher não pertencia às 7 nações que Adonai mandou destruir. Lembra? Adonai determinou que se destruísse tudo, não deixasse nada daquelas 7 nações que habitavam a terra de Canaã. Os moabitas e midianitas não faziam parte dessas 7 nações. Então, não estava dentro desse contexto. Aquela mulher que estava ali com os Zinri, ela não era prisioneira de guerra. O israelita ali, o Zinri, ele não era um estrangeiro. Ou seja, era uma questão difícil de se decidir. Só que aí, Finéias, Pinhas, vem e toma uma decisão. Moisés recebia orientação direta de Adonai e o juiz recebeu orientação de Moisés, mas Pinhas não. Finéias não tinha nada, não recebeu nada, orientação nenhuma, ele era apenas um filho de sacerdote. Ele não era príncipe nem juiz, mas como um filho de sacerdote não aceitou ficar inerte, mesmo sem saber qual seria a consequência do seu ato. Ele não sabia o que fazer, não tinha uma orientação, não tinha nada claro para ele, mas como quem deveria tomar a posição não tomou, ele foi lá e tomou. Ele agiu de uma forma que poderia trazer para si guerra, vingança, tudo que se possa imaginar, porque ele estava matando um líder, um que era influente no povo, e uma mulher que era também de família de liderança, cabeças. Não era qualquer um que ele estava matando. Então, ele estava comprando para si uma guerra, que muito provavelmente ele poderia ser morto depois, causar literalmente uma guerra contra ele. Eu creio que é por isso que Adonai chega e diz: olha, diga a Finéias que eu estou lhe dando a minha aliança de Shalom, a minha aliança de paz. Porque Adonai sabia que Pinhas estava adquirindo para si uma guerra, literalmente uma guerra. Imagine o que vinha sobre ele e sobre sua família se Adonai não respondesse dessa forma. Ia ser terrível para ele. Muito provavelmente ele não conseguia sobreviver, nem a sua família. Aí Adonai vem e diz: estou dando para ele a minha aliança de Shalom, que Shalom tem um significado muito além de paz apenas, como nós traduzimos. Shalom é algo pleno, é plenitude. Quando Adonai diz para ele que estou lhe dando a minha aliança de Shalom, estou lhe dando a minha aliança de plenitude, sobre ti estará a plenitude, tu serás alguém cheio de poder, tu serás sacerdote, e a sua descendência terá o sacerdócio perpétuo. Olha só o que significa essa aliança de Shalom, essa aliança de paz. Porque ele tomou uma decisão que precisava ser tomada por alguns, e essas pessoas não tomavam, e ele foi e tomou, e decidiu na indecisão. Gente, isso é muito, muito interessante. Mesmo não havendo clareza, ele foi lá e tomou a decisão. É por isso que nós vemos hoje uma confusão, principalmente no nosso país, uma confusão. Autoridades não obedecendo a autoridades, Gente, tem coisas, eu não posso citar aqui nomes, mas tem coisas acontecendo no nosso país, no mundo e principalmente no nosso país, vamos falar da nossa realidade, que parecendo com isso aqui. Autoridades decretando normas e outras autoridades de instâncias inferiores não cumprindo, dizendo que é para um benefício específico e que por isso não é obrigado a cumprir, e simplesmente ordens não estão sendo cumpridas. Eu não posso aqui citar detalhes, porque senão a gente anda até com medo de falar, porque tem coisa que a gente fala agora que pode ser processado, pode trazer tantos transtornos que é melhor até a gente se calar. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Muitas coisas aí, muitas ordens que não estão sendo cumpridas em diversos aspectos.
E o que é que estava acontecendo ali? Números 25, 14. E o nome da israelita, ou do israelita que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Olha só, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Não era um Zé Divaldo qualquer, não era um Chico, né, Chico? Não era um Lorisvaldo, era alguém que era um príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Tsur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Olha só. Gente, então, o que é que estava acontecendo aqui? O que foi que Finéias enxergou? Olha, quando a gente vai para os detalhes, a gente vai ver o nível de visão de uma pessoa dessa. A postura de Zimri, isso aqui é um comentário meu. A postura de Zimri era semelhante à de Siquém no episódio de Diná. Vocês lembram daquele episódio? Jacó chega na terra de Canaã, aí Diná, a única filha ali, provavelmente muito bonita, o filho o príncipe da cidade de Siquém se apaixona por ela e conquista a menina e já tem logo relação com ela, e aí causa uma confusão terrível. Vocês conhecem a história. E a reação de Finéias foi semelhante à dos filhos de Jacó. A postura de Zimri semelhante à de Siquém, e a de Finéias semelhante à dos filhos de Jacó. Vocês lembram que os três filhos de Jacó quebraram a aliança que Jacó fez com o povo de Siquém, e depois que estavam todos os homens ali circuncidados, não tinha condição de ir para a guerra, porque estava todo mundo ali cheio de dor, aí eles três foram lá e destruíram a cidade. Os homens adquiriram uma força que sozinhos ali, que os homens estavam todos ali convalescentes, e eles foram lá e destruíram a cidade. Ao primeiro olhar, parece algo terrível. Eu já ouvi, um dia mesmo eu estava conversando com dois colegas, crentes, e eles, na conversa eu percebi que eles achavam esse episódio aqui de Siquém, né, dos filhos de Jacó, um absurdo e tal, que como se os filhos de Jacó eram cruéis, perversos. Só que quando você vai para os detalhes da aliança que Adonai fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, você vai ver que os três filhos de Jacó que destruíram a cidade de Siquém, eles fizeram aquilo ali por uma causa espiritual muito grande e difícil de ser compreendida, mas que tinha um porquê. E a força descomunal que aqueles homens conseguiram, para eles três só conseguir destruir uma cidade, eu creio que ali tinha uma força divina sobre eles. Por quê? Posso parecer maluco a falar isso, mas quando a pessoa não olha por um olhar mais espiritual, não pode compreender. Havia sobre Jacó uma aliança que Adonai fez com Abraão, com Isaac e com ele, com Jacó. E era bem clara, eles não podiam se contaminar com outros povos, eles tinham que preservar uma linhagem específica, santa, separada, para levar o quê? Levar essa aliança até a vinda do Messias, levar a Torá, ou seja, havia um pacto especial sobre Jacó e sobre sua descendência que teria que ser preservado, e eles não podiam se contaminar com nações que tinham outros deuses. Era uma coisa bem, bem específica. Quando houve essa junção aí do povo através dessa relação entre Diná e Siquém, o que é que estava acontecendo ali? Uma união de povos. A ideia passada desse ato era de união de povos, tanto de Siquém quanto a de Zimri com a midianita. Vamos ler isso aqui, ó. Gênesis 34, 20 e 22, no caso de Diná e de Siquém. Veio, pois, Hamor e Siquém. Hamor era o pai de Siquém, o príncipe da cidade, seu filho, à porta da cidade, e falar aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, né, os filhos de Israel. Portanto, habitarão nesta terra, negociarão nela. Eis que a terra é larga
de espaço para eles, ou seja, tem espaço para todo mundo. Olha essa parte que está sublinhada aí. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. O que é que ia acontecer com isso aqui? Mistura de povos. Ó, tomem nossas filhas, a gente pega as filhas de vocês, casamento. Né? Casamento. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um só povo. Olha só. Isso era o que ia acontecer ali. A aliança, aquilo que Adonai deixou bem claro para Abraão, para Isaac e para Jacó, ia ser destruído aqui. Porque Jacó era um homem pacífico, viu que já tinha acontecido, a sua filha já tinha sido tomada ali, e ele não tinha mais o que fazer. Jacó pacífico, não gostava de guerra, aí aceitou e pronto. Adonai, sabendo que Jacó era pacífico, que jamais ia entrar em guerra com aquele povo, o que que fez? Moveu o coração dos filhos dele para tomar uma atitude, porque senão ia corromper aquela linhagem. E aí os filhos foram lá e executaram o que tinha que ser executado. Duro, terrível, mas precisava ser executado, senão o pacto ia acabar. Pois não, Ruth? Ruth está aqui dizendo que misturas de povos é sempre perigosa. Inclusive, quando saiu do Egito, a mistura trouxe muita consequência, né? Toda mistura é perigosa. Pois não, Lourdes? É. Casamentos de modos pontuais, né, esporádicos, não corrompe uma nação. Mas aqui estava havendo uma junção mesmo, completa. Ia se tornar... aqui está bem claro, o objetivo era se tornarem um só povo. E ia acontecer se os filhos de Jacó não tomassem uma postura. Gente, agora vamos voltar. Vamos analisar o texto que estávamos estudando. A mesma coisa estava para acontecer aqui. Na hora de entrar para Canaã, na hora da preparação para conquistar Canaã, chegando o tempo de conquistar a terra, o que é que ia acontecer? Ia acontecer algo semelhante ao período que Jacó saiu do Egito, quando chega de novo ali em Siquém. Ia acontecer a mesma coisa. A ideia aqui, os cabeças do povo de Israel com os cabeças do povo dos midianitas e moabitas se unindo, o que é que ia acontecer? Se os cabeças estão fazendo isso, então o povão vai o quê? Vai atrás. Ia acontecer a mesma coisa. A ideia passada era de união dos povos. Não deu certo lá na época de Siquém, agora estava de novo para acontecer. Lá os filhos de Jacó tomaram uma medida. Aqui, os cabeças que eram para tomar não tomaram. Aí o que é que aconteceu? Um só tomou uma medida. Foi lá e matou o casal. É algo terrível? Gente, é algo terrível. Eu imagino o que deu na cabeça de Finéias naquele momento ali. Mas é algo que, quando a gente vê a questão espiritual que envolve toda a história, nós vemos que era necessário. Naquele caso específico, eu não estou dizendo que você pode fazer isso hoje, não. O contexto hoje não tem nada a ver. Nada a ver. Alguém que hoje age de violência, achando que pode pegar esses princípios para ser violento, você está muito equivocado. Aqui era um contexto específico. Era uma aliança que tinha que ser preservada, um povo que tinha que ser preservado e que estava na hora de alcançar o que havia sido prometido, que era a terra, o lugar da aliança, o pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Toda a história bíblica que nós conhecemos, tudo que há de bíblico, a história da vinda do Messias Yeshua, tudo passa por essas questões. Se elas não tivessem ocorrido, tudo poderia ser diferente. Essa atitude aqui de Pinhas, né, Finéias, mudou todo o curso de uma história, porque se isso não tivesse ocorrido, talvez houvesse aqui a união de povos
que quase acontece lá na época de Siquém, a contaminação de Israel, e aí a gente não sabe o que aconteceria. A gente sabe que Adonai, ele é poderoso e pode consertar tudo, mas a forma que ele usou foi impedir a prostituição naquele momento. Aí ele vem, Adonai vem e diz, Números 25:12, portanto, diz-lhes, eis que lhe dou a minha aliança de Shalom, a minha aliança de paz. Eu creio que ele estava dizendo para Pinhas, eu sei que você tá com medo, receoso por ter tomado essa atitude tão severa, mas não fique com medo não, porque eu te dou a minha aliança de Shalom. Gente, quando Adonai dá à pessoa a cobertura, vamos dizer assim, o suporte, o que força vai poder combater com aquela pessoa? Não tem como. É uma força que insuperável. Tem coisas que a gente tem relatos, que a gente vê, pessoas que contam coisas que acontecem pelo mundo afora, na realidade, na prática, que a gente vê que quando Adonai intervém, acabou. Já era, não tem força que supere aquilo ali. Imagine eu não sei se alguém aqui já presenciou uma tempestade, né? Um tornado, tempestades como acontece nos Estados Unidos, muito acontece aqui no Brasil também, em Santa Catarina já teve muito, vocês se lembram, né? No meu interior, quando eu era criança, eu cheguei a ver algumas parecidas, não naquela dimensão de destruir tudo, mas eu vi algumas vezes tempestades de destelhar a casa, derrubar árvores. Gente, é assustador. Imagina um raio que cai na ponta de uma árvore e pega o tronco da árvore e abre assim como se fosse uma flor e vai até a raiz. Quem já viu isso? Eu já vi, não de presenciar a hora do raio caindo, mas ver depois, a gente passar lá e ver. Lá no meu interior eu já vi isso. Se vocês colocarem, por exemplo, no YouTube, vocês vão ver. Coloca lá raios, tal, queda de raios, você vai ver em diversos lugares do mundo, árvores gigantescas do raio cai lá na ponta e desce, abre o tronco da árvore até a raiz, como se fosse uma flor. Vento de pegar coisas assim que você não tem, é uma força descomunal de pegar telhados de galpões bem feitos, jogar para cima, destruir tudo. Mas chega alguém, como Yeshua, sinaliza para o mar e manda ele parar e ele para. Ou seja, existe uma força, né, que é de Adonai e ele dá àqueles que invocam o nome dele quando necessário. Moisés, por exemplo, chegou lá e mandou o mar abrir e o mar vermelho abriu. Foi Moisés? Não, mas ele invocou essa força de Adonai e Yeshua estava ali representando Adonai. Yeshua era Adonai ali, 100% na questão da representatividade, e ele mostra que Adonai reina, Adonai continua reinando. Então, quando ele diz para Pinhas, olha, não tenha medo, eu estou lhe dando a minha aliança de paz, de Shalom. Ou seja, vão querer lhe fazer o mal? Vão, mas não vão poder, porque eu estou com você, a força maior está com você. E aí pronto, aí Pinhas, certamente ele sossegou o coração e ficou em paz, porque eu creio que ele estava com medo. Você toma uma atitude drástica, lógico, você fica com medo. Mas eu creio que após ouvir essa frase aqui, aí ele sossegou o coração e ficou em paz. Olha, fiz o que tinha que ser feito. Para haver paz, às vezes é necessário, primeiro, haver guerra contra os inimigos da paz. Ou seja, tem momentos que, se você não expulsar o mal, ele não vai deixar você ter paz. Né? Se você chega num ambiente e não consegue atuar porque tem alguma coisa ali que lhe impede, é igual a doença, né? Você não consegue ter saúde porque tem uma doença ali. Ela tem que ser expulsa, você tem que buscar a cura. Né? Então, primeiro é necessário haver guerra, às vezes, para que a paz venha.
E para a gente encerrar, como eu já comentei no começo, Números 26, do versículo 63 ao 65, eu não vou ler por causa do tempo, vocês conhecem o texto. Esse texto, Números 26, a partir do versículo 63, diz que já havia morrido todos os que saíram do Egito com mais de 20 anos. É baseado nisso que eu costumo dizer que a maioridade bíblica não é 18, nem é 21, é 20 anos. Adonai não cobrou responsabilidade sobre os homens e mulheres, pessoas que tinham menos de 20 anos. Foram poupados. Qualquer coisa que eles fizeram de errado na jornada, quando saíram do Egito, eles foram poupados. Os que tinham mais de 20 anos morreram todos, não entraram em Israel. Não entraram na terra prometida. Então, fica claro que a maioridade aos olhos de Adonai é 20 anos. E aí ele completou a limpeza, né, tirando os que se entrassem iam corromper. E nós vemos que essa parte aqui, gente, vocês lembram da paraxá passada, que Lorisvaldo ministrou aqui? A paraxá Balaque, chega uma hora que Balaão olha e vê as tribos de Israel, os tabernáculos, né, as tendas de Jacó, as 12 tribos ali organizadas. E quem lembra dessa frase? Não viu iniquidade em Israel. Balaão abençoando, e aí ele fala, não vi iniquidade em Israel. Gente, isso é interessante, essa frase. Quando nós olhamos para a história de Israel, desde que saiu do Egito, até esse momento aqui, se preparando para entrar em Canaã, houve pecado praticamente o tempo inteiro. Sempre era transgressão. Mas quando chega nessa reta final, na hora que o povo de Israel estava já para entrar ali, que Balaque fica apavorado e chama Balaão, o que é que acontecia? A massa, lembrem que era só de homens, dizem que era 600 mil, só de homens. Já tinha morrido a grande parte dos transgressores, e agora estava a maioria ali, quem predominava eram os que saíram do Egito com mais de 20 anos. Ou seja, tinha pessoas ali na casa aí dos 60 anos acima, né? Mas que saíram do Egito com menos de 20. E aí, como a maioria dos pecadores já haviam morrido, o que é que estava acontecendo? Israel, então, já estava no nível de santidade elevado, ao ponto de Balaão olhar e dizer, não viu iniquidade em Israel. Ou seja, por que Balaão e Balaque não conseguiram fazer nada contra Israel naquele momento? Porque a grande massa de pecadores já havia ficado pelo meio do caminho, e estava ali agora os novos, né, os que saíram do Egito com menos de 20, novos que agora já tinham mais de 60, e os que haviam nascido durante o deserto. Era a nova geração. Então, eles já eram mais obedientes. Israel já estava num nível de santidade elevado que Balaão olha e simplesmente diz, não vejo iniquidade em Israel. E aí não conseguiu amaldiçoar. O que é que acontece quando chega mais na frente? Acontece isso aqui. Há novamente uma corrupção, uma rebelião. E aí o que é que acontece? Morre o resto do que ainda tinha de perverso aqui, de pessoas pecadoras, morre ali. E aí só entra, de fato, os que tinham menos de 20 anos. Porque os mais velhos aqui, que ainda restavam, não foram nem capazes de abrir os olhos dos mais novos e dizer, olha, não aceitem isso, não se contaminem com esse povo, não se misturem. Nem isso eles foram capazes de fazer e se corromperam também e deixaram os mais novos ali, alguns se corromperem, e teve que morrer ali ainda uns 24 mil, inclusive os mais velhos que ainda restavam, que saíram do Egito. E aí terminou aquela geração e só entrou agora a nova geração para a terra de Canaã. E aí se cumpre o que Adonai falou, que não entrariam, só Josué e Calebe que entrariam.
Isso é muito interessante. A terra prometida, e para encerrar agora de fato, a terra prometida foi a única cena contemplada por Moisés. A Paraxá termina com Adonai anunciando a morte de Moisés. Ele manda Moisés subir no monte, contemplar a terra, e diz para Moisés, tu vai contemplar, mas não vai entrar. E eu acredito, gente, eu já falei isso aqui outras vezes, eu acredito que Adonai manda Moisés subir o monte e contemplar, mesmo não entrando, mas contemplar, porque eu acredito que a última cena vista pelos nossos olhos e memorizada antes da morte é a primeira cena que vai vir também no momento da ressurreição. Isso é um pensamento meu. Eu tenho direito também de achar. Então, a meu ver, quando Moisés ressuscitar, naquele lugar de onde ele foi sepultado, que via toda a terra de Canaã, ele vai ressuscitar diante da terra que ele desejava entrar no momento que ele morreu. Vai estar bastante diferente, mas ele vai reconhecer ainda. Porque a topografia do lugar não muda, né? E assim eu creio que todos que morrem, todo ser humano que morre, quando ressuscitar, vem à mente as últimas cenas que ele presenciou antes da morte. E para reforçar essa tese, existem os relatos das pessoas que já passaram por coma. Eu conheço pessoas, e vocês devem conhecer relatos de várias pessoas que ficaram em coma durante muito tempo, e quando retornam do coma, é como se tivesse passado alguns segundos ali. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa próxima, colega de trabalho, que me contou essa experiência entrou em coma, ficou semanas em coma, quando voltou do coma, com a mão assim, tateando, procurando a mão da mãe dela, porque na hora que ela entrou em coma, que ela desmaiou e apagou, os médicos inseriram uma substância lá e ela teve reação e apagou. E a mãe dela estava segurando a mão dela na hora que ela estava tomando essa substância. Aí, quando ela volta, semanas depois que volta, recobra a consciência, aí ficou naquela agonia procurando a mão da mãe dela, porque na mente dela, ela estava grudada na mão da mãe. Só que tinham se passado várias semanas. Ou seja, a cena que ficou na mente dela registrada foi aquela, da mãe segurando a mão dela. Não importa se passou 15, 3 semanas, 1 ano, 10 anos ou 3.000 anos, 6.000 anos, eu creio que é a mesma coisa. Mais de 3.000 anos depois, eu creio que Moisés vai acordar, ressuscitar, lembrando daquela cena. E olha, foi ontem? Foi aí, alguém vai dizer para ele, não, Moisés, já tem, se for daqui a poucos anos, tem em torno de 3.500 anos. Aí ele, o quê? 3.500 anos? Eu pensei que foi ontem. Porque eu creio que não faz diferença, 3.500 anos ou uma semana. Eu acredito nisso. E esses textos aqui embaixo, quem estiver nos assistindo, pode, se quiser depois, você pode voltar lá ou tirar um print de tela aí. Esses textos aqui que eu coloquei aqui em sequência, eles dão base para isso que eu estou falando. A meu modo de ver, esses textos todos confirmam essa ideia, essa tese. E que aquele que ressuscitar volta com aquilo que foi a última imagem gravada na sua mente. E já terminando mesmo, de fato, fazer igual o Rabino Marcelo, né, que toda hora diz que vai terminar e não termina. Nós vemos que assim como homens de coragem, como os filhos de Jacó, que tomaram aquela atitude contra Siquém, Finéias, que toma essa atitude de coragem, nós vemos assim que, embora pareça algo terrível, Adonai prefere pessoas corajosas do que pessoas covardes. Eu não quero dizer com isso que pessoas covardes, que pessoas mansas, tranquilas são covardes, não. É aquelas pessoas que, mesmo sendo fraca em força, sendo mansa em comportamento, faz o que tem que ser feito na hora que é necessário ser feito, independentemente das reações.
Há um livro apócrifo que diz que quando Abraão foi naquele acampamento tirar Ló da prisão, lá quando daquelas guerras de Sodoma e Gomorra, diz que Abraão ia temendo e tremendo, mas foi, porque ele via que era o que tinha que ser feito naquele momento e ele não deixou o medo detê-lo. Mesmo com medo, ele foi. Então, não pense que corajoso é aquele que não tem medo de nada e sai usando de violência, matando, batendo. Não é isso, não. Pelo contrário, na maioria das vezes, essas pessoas são covardes, extremamente covardes. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa no interior, que já faleceu, não vou citar nome porque é desonra, mas que cansou de humilhar, dominar grupos de pessoas porque só andava armado, era bom no dedo, é daqueles que existe a história, né, de tirar cigarro da boca de qualquer um com arma, e ele tirava de verdade, não era história, o cara era muito bom no dedo. Mas disse que uma vez, não sei o que aconteceu, eu sei que ele estava numa situação lá na cidade e que começou uma briga lá generalizada e aconteceu de nesse dia ele estar desarmado. Quando terminou a confusão, encontraram esse cara lá num cantinho escondido, tremendo igual vara verde, como diz no meu interior, tremendo igual uma vara verde. Ou seja, covarde. A única confiança dele era a bala. Quando se viu desarmado e viu uma confusão generalizada, ele morreu de medo, se escondeu lá igual um pinto. Então, uma pessoa dessa, ela não é corajosa coisa nenhuma, ela é covarde. O verdadeiro corajoso é aquele que, mesmo com medo, sabendo que é fraco, usa das estratégias necessárias e faz o que tem que ser feito. Independentemente da consequência, sabe que é necessário, tem que ser feito, alguém tem que fazer, não vê ninguém para fazer, ele vai lá e faz. Você vê uma pessoa morrendo ali, um vizinho, um familiar seu morrendo, você não pode dar socorro não, tem que esperar o SAMU. Você sabe que se aquela pessoa passar 5 minutos ela vai morrer, você joga dentro do seu carro e leva e dá socorro. Isso é ato de coragem. O SAMU só vai chegar daqui a 20 minutos, 5 minutos já morreu. Você vê que não tem como, você analisa e vê, e aí você age de coragem, presta socorro, mesmo sem dever fazer. Você joga dentro do carro e leva. É um ato de coragem. Depois alguém vai dizer, olha, você fez algo que não podia fazer, se essa pessoa tiver alguma lesão, depois você vai ser o responsável, mas também se a pessoa viver, você vai ser o responsável. A atitude de coragem. Tem hora que você está diante de coisas que algo tem que ser feito e você não vê ninguém para fazer, você toma atitude e faz. Isso é a atitude de coragem. Então, Adonai tem um carinho especial com essas pessoas, que à primeira vista parecem pessoas de caráter violento, mas não é. Nesses casos específicos que eu estou dizendo. Aqui, Pinhas foi tido como alguém assim. Quer ver outro homem que tinha uma natureza dura e que Yeshua chega e diz, é um vaso escolhido. O que nós lemos hoje aqui, foi o texto que eu escolhi para lermos aqui hoje, Saulo de Tarso, o famoso apóstolo Paulo. Era aquele cara mesmo que não tinha medo de nada, enfrentava tudo, foi lá, pediu carta ao sacerdote para ir prender seguidores de Yeshua lá nas sinagogas de cidades distantes. O cara não tinha medo de nada. Estava ali diante da morte de Estevão, era a autoridade do Sinédrio que estava ali para autorizar a execução de Estevão. Cara de natureza forte, não tinha medo de nada. Foi esse que Adonai manda Yeshua aparecer, Yeshua aparece para ele cai lá, fica cego, e passou a ser o quê? Um grande vaso de honra na mão de Adonai. Ou seja, porque era uma pessoa corajosa, ele não tinha medo de nada, atravessou oceanos em navio debaixo de tempestade, cobra picou, você vê os relatos, é um cara que não tinha medo de nada. Adonai gosta dessas pessoas assim, pessoas de caráter forte, que tem que fazer o que tem que ser feito no momento certo. Olha, não tem ninguém para fazer? Então eu vou fazer. Seja fraco, seja forte fisicamente falando, esses são os verdadeiros corajosos. Não é a força física bruta, é a atitude. Isso é que é ser corajoso. Que Adonai nos abençoe.
e nos dê coragem também para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Lembrando, gente, existem contextos diferentes, contextos históricos, contextos locais. Você que porventura acha que, baseado nisso, em atitudes como a de Saulo, de Pinhas, dos filhos de Jacó, que acha que pode chegar por aí afora, sair humilhando pessoas, batendo, matando, você não é corajoso coisa nenhuma, você é covarde. Você está humilhando pessoas indefesas que não pode fazer nada contra você. Aqui, nesses contextos desses homens que eu estou falando, era algo que era necessário fazer naquele momento, era difícil de ser feito e eles tiveram a coragem de fazer. Se você que me ouve e acha que quer ser corajoso, então seja corajoso fazendo o que tem que ser feito na hora que não tem ninguém para fazer, seja lá o que for. É assim que você vai demonstrar coragem. Não é humilhando o fraco, não é se colocando acima do fraco, fazendo mal ao indefeso, não. Aí você se levante o seu rosto e põe em ti a paz. Amém. לא שאותנו תהא מפשענו, שרים אנו שיר